Bom dia! Está no ar TV UESP, o ensino em sua casa. Vice-reitora da UESP participa de evento na OAB para debater temáticas sobre proteção animal. Música popular brasileira e cultura africana são temas de um novo projeto de extensão da UESP. Alunos do curso de Biologia participam de Congresso Nacional em Florianópolis. E mais, no quadro entrevista, o tema é democracia. Eu diria que na ciência política nós usamos o termo da consolidação da democracia, na verdade. De uma forma geral, há um consenso de que essa democracia está consolidada. Tudo isso e muito mais agora no TV UESP. Bom dia! Teresina, cidade proativa. Esse foi o tema do evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. A vice-reitora da UESP foi uma das convidadas para debater questões ligadas à mobilidade urbana, arborização e convivência pacífica com os animais. Confira. A UESP participou do evento Teresina Cidade Proativa, realizada na OAB no último dia 24. Nela foram discutidas temas sobre arborização, mobilidade urbana e proteção animal. Na oportunidade, vários parceiros estiveram presentes, como a Polícia Ambiental, IBAMA, a PIPA e o Movimento Plantar, que levou várias plantas para exemplificarem seu trabalho. O movimento, desde o início, nasceu de uma proteção a uma única árvore que estava sendo derrubada. Ela, na verdade, virou símbolo para o nosso movimento, no sentido de que ela não é uma árvore ameaçada de extinção, mas era uma árvore que fazia parte de uma paisagem e de um cotidiano. E a gente entendeu que a gente precisava tomar uma iniciativa, ter uma iniciativa maior nesse ponto. Defender a arborização urbana e privada de Teresina, de modo a contribuir para um futuro melhor, mais confortável e mais humano, para a cidade. O trabalho feito com crianças é um trunfo para o Núcleo de Proteção Animal da OAB, que tem como objetivo disseminar a valorização animal e discutir suas leis cabíveis. Nós fazemos parte do Núcleo de Proteção Animal e o núcleo surgiu dentro da Comissão de Meio Ambiente pela grande demanda de relatos de maus-tratos que a OAB vinha recebendo. E aí houve a necessidade, até mesmo que emergencial, da criação do Núcleo de Proteção Animal para a gente tomar conta dessas demandas. Entre projeto de extensão e campanhas, a UESP mostra o engajamento na temática de combate aos crimes contra animais e encontra no seu pioneirismo fortes aliados para darem continuidade nessa luta. A missão e é dispositivo legal de todas as instituições de ensino superior discutirem temáticas relacionadas ao meio ambiente. Então, nesse momento, a OAB fez um chamamento para discutir meio ambiente, mobilidade urbana e proteção aos animais, em especial aos animais domésticos. E a Universidade Estadual do Piauí foi uma instituição pioneira por desenvolver um projeto de extensão cuja temática é exatamente a convivência ética com os animais que habitam campos, o controle populacional e campanhas de adoção. Animais morarem em campi aberto, nos nossos campi, não é adequado. Os animais devem ter um lar, ter um tutor, ter alimentação, ter assistência veterinária. Então a UESP não ficou indiferente à situação de encontrar animais, nos campos sem atenção mínima. Isso não quer dizer que aquele ambiente onde eles estão hoje seja adequado, não é. O que a gente tem é que controlar a população, buscar a adoção e coibir o abandono. Já são quantas campanhas adotadas pela UESP nessa mesma questão? Nos últimos 3 anos, o grupo que coordena o projeto de extensão já lançou pelo menos 3 campanhas educativas vinculadas ao programa PARFO e PIBID, objetivando discutir a temática do meio ambiente e de convivência ética e controle populacional. Uma primeira discutindo que o abandono é crime, que o maltrato é crime. Uma segunda discutindo a questão da legislação, discutindo a lei federal dos crimes ambientais, que tipifica o abandono e o maltrato com pena de detenção e multa. E uma terceira incentivando a castração e a adoção dos animais. Como eu já disse, os animais que vivem na rua em situação de abandono sofrem. Os animais são seres sencientes, então eles não terem o abrigo de um lar, eles sofrem, primeiro, agressões até provocadas pelas próprias pessoas, por outros animais, fome, sede, procriação, exagerada, sem nenhum controle populacional. Então a UESP, nesse sentido, ela vem alinhada com que os preceitos da legislação educacional
recomenda de discutir meio ambiente, de discutir política ambiental de forma ética e de forma respeitosa a todas as formas de vida. Presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Teresina, a vereadora Tereza Brito destaca as leis criadas para a proteção animal e meio ambiente. Na verdade, nós criamos a lei de proteção aos animais. Essa lei, ela protege o animal desde o controle de natalidade, a feiras e campanhas de adoção de animais, o cuidado com os animais. Ela é uma lei que possibilita parceria também, ou seja, da poder público municipal com outras organizações não governamentais e governamentais para fazer toda essa proteção animal. Também temos o Disque Maus Tratos, Disque Combate aos Maus Tratos aos Animais. Estamos na luta pela criação da Delegacia de Proteção e Combate aos Crimes contra os Animais. Nós também tivemos uma luta muito grande com relação ao centro de zoonose, a reforma, a própria interação e aceitação dos gestores que dirigem a zoonose, centro de zoonose, a gerência, que eles tinham uma resistência muito grande de interação com os protetores de animais. Hoje já tem essa interação, foi feita reforma e já tem um respeito mútuo nessa questão dos protetores e do centro de zoonose. Destacar os diálogos entre as composições brasileiras e africanas. Esse é o objetivo do novo projeto firmado entre a Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários, com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro da UESP. Mais informações com o repórter Jason Felipe. Música popular brasileira e cultura africana. Essa temática vai ser discutida em um projeto de extensão promovido pela Prex, da Universidade Estadual do Piauí. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com a professora doutora Daniela Aragão, que vai falar um pouco mais sobre essa temática que ela conhece bem por ser pesquisadora de música, é cantora e cronista também dessa temática. Professora, muito bom dia. Bom dia. Sobre essa temática, que vai ser discutido durante esse curso? Esse curso, ele tem uma linha condutora que é a questão do legado da África, da diáspora e dos ritmos, o quanto o legado africano, quanto a herança africana, ela é predominante, quanto ela é presente em todo o transcorrer da evolução da música popular brasileira. E através disso a gente vai usar teóricos, pesquisadores do Brasil, como José Ramos Tinhorão, José Miguel Wisnik, Ney Lopes, e músicas, e com auxílio também de filmes. A sua experiência sobre essa temática, o que é que pode contribuir na formação desses acadêmicos de graduação, tanto de graduação como de pós-graduação? É muito importante, principalmente, assim, eu ressalto a abertura para a comunidade, porque esse curso eu já dei também um quase igual em Juiz de Fora. Eu tive um pesquisador de música, eu tive músicos profissionais. E isso traz uma reflexão maior e uma valorização da nossa música de qualidade, principalmente, porque a gente vive um período de intensa massificação. Então é preciso a gente ter consciência da qualidade, por exemplo, de um Gilberto Gil, de um Martinho da Vila, de um Chico César, do quanto do legado, do quanto eles estão refletindo sobre a presença da África na nossa cultura. Primeiro simpósio regional sobre o atual cenário político e econômico no Brasil. Esse é o tema do evento que vai acontecer no campus da UESP de Floriano nos dias 24 e 25 de novembro. As inscrições estão abertas para acadêmicos e comunidade em geral. Podem ser feitas na coordenação do curso de administração do campus de Floriano. E no próximo bloco você vai conferir o nosso quadro Entrevista. Não sai daí. E o nosso quadro Entrevista traz o tema Democracia. Está imperdível. Confira. Olá,
No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o professor Cláudio Vasconcelos, coordenador do curso de Comunicação Social da UESP e mestre em Ciências Políticas. E também estamos na companhia do professor Ricardo Alágio, doutor em Ciências Políticas na UFP. Nós vamos assistir um vídeo agora, porque no último dia 25 de outubro foi Dia da Democracia. O golpe de 1964, que derrubou o presidente João Goulart, interrompeu um dos períodos mais ricos, democráticos e participativos da nossa República. Convocados pelos grandes grupos econômicos e pelos principais meios de comunicação, os chefes militares, com o apoio direto do governo dos Estados Unidos, rasgaram a Constituição e submeteram o Brasil à mais longa e terrível noite de sua história. Foram 21 anos de opressão e resistência. Nunca o povo brasileiro passou por provas tão duras. Nunca foi tão exigido. Nunca lutou com tamanha bravura. Retrocessos nos direitos dos trabalhadores, brutal concentração de renda, agravamento das desigualdades sociais, aumento dos desequilíbrios regionais. O Brasil, que já era um país profundamente injusto, tornou-se ainda mais desigual durante a ditadura. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. O povo e suas principais lideranças foram alvos de implacável perseguição. Sindicatos sob intervenção, entidades estudantis fechadas, militares constitucionalistas expulsos das Forças Armadas, partidos políticos extintos, artistas e intelectuais amordaçados, imprensa sob censura ou autocensura, legislativo e judiciário castrados, fim do voto direto para presidentes e governadores, manifestações dissolvidas a golpe de cacetete ou a bala. Para tentar calar o povo, os donos do poder montaram um gigantesco aparelho repressivo que não se detinha diante de nada. 200 mil cidadãos foram presos por motivos políticos. 500 mil submetidos a investigações. Cerca de 10 mil brasileiras e brasileiros tiveram de se exilar. Milhares padeceram nos centros de tortura. Mais de 400 brasileiros e brasileiras foram assassinados ou estão desaparecidos. Mas o povo brasileiro não se dobrou, jamais renunciou a lutar por seus direitos. Resistiu de todas as maneiras, dentro das prisões e nas ruas, nos sindicatos e nas escolas, nas igrejas e nos bairros. Em condições extremamente difíceis, ele encontrou ou criou brechas para seguir batalhando. Nas passeatas estudantis, na resistência cultural, na imprensa alternativa, na luta armada, na denúncia dos crimes do regime, no voto e no parlamento, na luta pela anistia, nas grandes greves dos trabalhadores, na reação dos atentados terroristas promovidos pelos órgãos da repressão, na formidável campanha das diretas já. Quantos mártires não se sacrificaram, então, por um país mais justo? Quantos patriotas, desafiando enormes sofrimentos, não mantiveram acesa a chama da luta pela liberdade e a justiça social? Quantos não teimaram em sonhar em meio àqueles anos de chumbo e de pesadelo? Nunca serão esquecidos. Desse terrível período, nosso povo saiu mais forte, mais maduro e mais determinado. Aprendeu a duras penas que a democracia é uma conquista extraordinária que pertence a cada brasileira e brasileiro, que tem de ser cultivada, respeitada e fortalecida por todos nós. Ditadura nunca mais.
Bem, nós não vamos falar sobre aquela época. Trazendo nossa discussão para o período atual em que estamos, vivimos em uma plena democracia, professores? Essa questão da democracia, eu penso que você está se referindo ao Brasil, o país, de certa forma, ultrapassou o governo autoritário, militar, por volta de 1985. Em 1988 foi construída uma Constituição, digamos que é bastante democrática. E, posteriormente, também a evolução, o fim da inflação a partir de 1994, com o Plano Real, criou as condições de aplicar na prática as conquistas sociais democráticas da Constituição de 1988. Eu diria que na ciência política nós usamos o termo, né, da consolidação da democracia, na verdade. De uma forma geral, há um consenso de que essa democracia está consolidada. Nós temos vastos direitos de liberdade, temos vastos direitos de contestação, todo mundo pode votar, todo mundo pode ser votado. Então, os direitos liberais de contestação e participação existem, os direitos amplos de voto, né, e poder ser votado também existem, e são plenamente vigentes no país hoje. Desse ponto de vista, eu diria que o país é sim uma democracia. Existe muito dissenso comum quando se diz que no Brasil nós não temos democracia, né? Nesse ponto, concordo com o professor Ricardo Alage, que se nós pegarmos a Constituição de 88 para cá, estamos aí nos aproximando das eleições de 2018, onde nós teremos aí 30 anos, né, da nova Constituição. E esses 30 anos, eles foram marcantes na consolidação da democracia, porque nós tivemos aí os ingredientes principais, né, que fomentam, que sustentam a democracia. Quais são eles? O professor falou na questão dos direitos. Entre eles, eu coloco os dois, reforço os dois, que seria a participação através de votos, que para se participar do voto, isso quer dizer o quê? Que nós estamos num processo de eleições sucessivas e alternadas, desde 88, e o outro fator é a contestação, né, os segmentos que perdem as eleições contestando. E, embora havendo um acirramento nas manifestações que nós tivemos, nesse período pró-impeachment da Dilma, mas nós tivemos também, digamos, de certa forma, uma convivência tolerante, né? Embora tenha havido alguns precalços aí, né? Alguns problemas, né? Até mesmo de violência. Mas esses dois fatores provam, sim, que nós estamos numa democracia. Agora, é claro que ela apresenta muitos problemas. Mas isso é normal, faz parte de um processo e você só pode, digamos, resolver isso aí, de certa forma, a longo prazo. Democracia não se constrói da noite por dia. Você pega os Estados Unidos, tem mais de 200 anos, 250 anos quase de democracia, e lá eles também têm problemas. Uhum. Esses movimentos de ocupação que nós estamos vendo nas escolas e universidades, não só esses movimentos de ocupação, mas protestos em geral, são tipos de democracia? A princípio eu diria o seguinte, que um elemento pilar da democracia é, digamos, a capacidade de contestação do povo em relação a todo tipo de política, ou política eleitoral partidária, ou política pública, na verdade. Nós sabemos que tudo isso começou, um pequeno incidente em 2013, né, sobre a questão do passe livre lá em São Paulo. Nada contra, o povo reclamando, ou uma categoria organizada, ou setores organizados, né, se colocando contra uma determinada política pública. Isso é plenamente compreensível dentro do processo democrático. Posteriormente, nós tivemos vastas manifestações públicas contra e a favor, especialmente contra o governo que foi afastado, né, o que gerou uma certa discussão se aquela direção era uma direção democrática, mas não, uma vez que se tratava de afastar um governo democraticamente eleito. Sobre o que eu não vou emitir um juízo agora, que levaria muito tempo eu emitir um juízo sobre essa questão. Mais recentemente, a questão das ocupações me preocupa,
que eu percebo que é uma certa, ela vem de grupos anárquicos radicais ou grupos de extrema esquerda que tentam ocupar o vazio que o PT deixou, ou que o colapso do PT deixou, digamos assim, na verdade. E, de certa forma, existe uma ideia disseminada em algum desses grupos, alguns chamam de black blocs, mas os black blocs não estão sozinhos nisso, não são só eles. É uma ideia de pautar a política pública pela violência. Né? E eu acho que pautar a política pública pela violência, isso cria uma ameaça à democracia futura do país. Uma coisa é você se manifestar limpamente contra uma determinada política, outra coisa é a ocupação, e que eu também temo que a ocupação seja seguida, uma vez que ela não vai resultar, digamos, possivelmente não vai resultar no que eles estão querendo, é possível que você tenha um patamar superior de violência que venha a seguir, como a história mostra que já aconteceu. Então, temo pela democracia, penso que aí pode haver uma ameaça à democracia no Brasil. O senhor concorda, professor? Eu peço licença, professor Ricardo, que eu vejo um pouco diferente. O protesto, digamos, ele é legítimo à medida que se vive numa democracia, né? Que é a questão de você poder protestar, né? De se mostrar que você é diferente, que você pensa diferente, que você é partícipe ou participante de outros grupos, né? Que pensam de forma diferente. E no próprio, digamos, conceito de um cientista que estudou muito, o Robert Dahl, a questão, ele não fala nem muitas vezes em democracia, ele fala em poliarquia, né, que são o poder de vários grupos que convivem na sociedade. Cada um não tem outro objetivo a não ser buscar uma participação no poder. E dessa forma, eu não vejo como uma ameaça à democracia. Eu vejo que é errada quando se traz a violência, se mistura com outras questões que não são pertinentes, porque a gente sabe que, né, nesse ponto que o professor Ricardo colocou, aí nesse aspecto eu concordo, que nesses grupos, infelizmente, há aqueles que se infiltram, né, com objetivos outros, né, que não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com participação política. Às vezes eles já se infiltram para no final fazer outras ações, praticarem roubo, né, delapidar o patrimônio público ou privado, que isso são prejuízos. Então essa forma daí, quer dizer, é preciso que se proteste, mas dentro daquilo que é previsto, dentro das normas constitucionais. O nosso quadro Entrevistas está terminando aqui, mas antes disso vamos saber, né, as considerações finais dos professores. O que eu penso é que a democracia, ela nunca está totalmente consolidada em um país, né? Isso é uma espécie de engano, ou de um auto-engano de qualquer pessoa que possa pensar isso. Ela é um processo, digamos assim, e o que existe é... O Maquiavel dizia, né, que os processos políticos são cíclicos. A tendência à oligarquia, a tendência das classes mais ricas ocuparem o espaço da política e diminuir o grau de democratização, essa é uma tendência contínua, né, digamos assim. Né? O Maquiavel dizia, há sempre o partido né, daqueles que têm acesso à riqueza e o partido daqueles que não têm acesso à riqueza. E esses partidos, de certa forma, estão em luta entre si. Essa tendência à oligarquia, ou a tendência à plutocracia, que é o governo dos mais ricos, você vê o nosso Congresso, parece ser o governo dos ricos, não é isso? Então, isso é uma tendência que está sempre em movimento. A ordem democrática está sempre ameaçada por uma série de variáveis. O nosso dever é reconstruir sempre, continuamente, a democracia. É assim que eu vejo. Professor Cláudio? Olha, o nosso país é um exemplo de, né, digamos assim, de altos e baixos quando se trata, né, da instituição democracia, né? Em vários momentos ela já foi interrompida em nosso país. Mas como nós frisamos anteriormente, de 88 para cá, nós estamos mantendo as eleições sucessivas, o que comprova que a nossa democracia está em continuidade. Essa série de fatores,
de situações que as pessoas com as quais não concordam, né? Mas isso não anula a democracia que está sendo construída, né, no Brasil, embora a gente se reconheça que está no limiar, né, que é uma democracia que ainda vai completar com o novo processo de democratização do país. Nós vamos aí ainda completar 30 anos, né, do regime, né, que foi reimplantado, que é a democracia. Mas, como fator primordial, a gente também precisa, como enquanto eleitor, deixar essa questão de querer votar porque é meu amigo, votar porque é meu irmão, é meu parente, votar porque alguém me deu isso ou aquilo, né? Que infelizmente tem diminuído, graças a Deus tem diminuído, mas infelizmente ainda continua. Então é preciso que o cidadão também, né, se resguarde de uma certa disciplina, e para que a política seja séria, ele precisa também levar a sério o seu ato de votar. Certo. Agradeço muito a presença dos professores que enriqueceram a nossa discussão. E se você quiser mandar uma sugestão de tema para o nosso quadro Entrevista, é só mandar uma mensagem para neaduesp@gmail.com. Ficamos por aqui. Até a próxima.